Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Podemos ler? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Deixe-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Agora nós vamos no livro do profeta Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 2, o verso 29. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Deixa eu só confirmar aqui se eu... isso, 29 e 30 que nós vamos ler. Por que dás coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados ou envilecidos. Nós queremos fazer uso da parte B desse versículo. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Amém? Orem por mim, por favor. Senhor meu Deus e Pai, Deus, eu estou aqui nesta noite, e cada dia que passa, mais dependente do Senhor. Eu quero pedir a Ti que tenha misericórdia de mim, porque aqui está a Tua igreja, o Teu povo, a Tua palavra, Senhor. E eu sou apenas um vaso de barro. Eu preciso da excelência do Teu poder, Pai, para que alguma coisa aconteça aqui neste lugar. E eu quero, Pai, colocar a minha vida agora diante de Ti. Minha mente, os meus lábios, o meu coração. E quero pedir a Ti que o Teu Espírito Santo venha colocar em ordem aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Porque nós sabemos, Pai, que quando o Senhor reúne o Teu povo, o Senhor não reúne em vão. Algo o Senhor tem para fazer. E eu creio, Pai, não confiando em mim, mas no Teu poder e na Tua graça e na Tua palavra, que grandes coisas o Senhor fará mais uma vez por nós. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar, por favor. Uma história muito conhecida de Marta e Maria. A palavra do Senhor diz que Jesus, passando ali na aldeia em Betânia, ele entrou na casa de um pessoal que ele amava. Amava a Marta, amava Lázaro e amava a Maria. E ali, Jesus estava ali ensinando, falando a sua palavra. E havia uma mulher, Maria, que estava prostrada aos pés de Jesus, prestando atenção em tudo o que era
ministrado, tudo que saía da boca, da fonte das águas vivas, ela estava bebendo, ela estava consumindo, ela estava se alimentando. Mas havia uma outra, a sua irmã, Marta, que como nós lemos, ela estava distraída, ela estava ocupada com muitas coisas. E isso não é diferente nos dias de hoje. Mas nós sabemos que cuidar da casa, que cuidar de atender bem uma visita, ou cuidar dos nossos afazeres, não é pecado, não é errado, e precisamos fazer isso. Mas há uma coisa, há um momento. Ali era um momento onde a presença de Deus estava de uma forma gloriosa. Jesus estava na casa, e Marta não se fez causa disso. Mas Maria não perdeu um só momento, que é tanto que Marta, tão afadigada, tão preocupada, vai reclamar a Jesus e fala: Senhor, não te importa que ela fica aí à toa, ela fica aí sem fazer nada e não vem me ajudar? E ela, em vez de receber um apoio, ela recebeu uma exortação. E disse: Marta, Marta, tu andas afadigada com muitas coisas, preocupando demais. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ali nós podemos ver que Maria não estava honrando Jesus como deveria. Mas com Marta não estava honrando Jesus, mas Maria estava honrando Jesus de uma forma tremenda. Por isso que o Senhor nos levou lá em 1 Samuel capítulo 2, o Senhor dizendo: eu honro os que me honram, e quem me despreza é desmerecido. O Senhor Deus é um Deus de justiça. O Senhor nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós aprendemos desde a nossa meninice a adorar a Deus de uma forma errada. O profeta Jeremias capítulo 6, o verso 16, 19, ele diz que dos nossos pais nós herdamos muitas mentiras. E a maior mentira, aquela que pode nos levar para o inferno, é na área de como adorar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso, um Deus que aproxima daqueles que se aproximam dEle. Mas quando a pessoa se afasta, Deus também se afasta. Esta é a palavra do Senhor que nós aprendemos agora, mas no passado nós não aprendemos assim. Aprendemos que as coisas de Deus eram as piores, era se pudesse, era se desse. Mas não, Deus tem que ser a primazia na nossa vida. A palavra do Senhor fala que aqui nos ensina para que Deus seja a primazia na nossa vida. As outras coisas Ele vai acrescentando aquilo que nós precisamos, mas o Senhor tem que ser a primazia na nossa vida. E Ele fala: eu honro quem me honra, e quem me despreza é desmerecido. E nós vemos que Marta não estava honrando a Jesus da forma que deveria honrar. Mas Maria não, ela escolheu a boa parte. Assim como você e eu nesta noite escolhemos a melhor parte, que é estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Jesus. E muitos estão sendo ignorados pelo Senhor, não porque Deus é ruim, não. Ele é misericordioso, Ele é bom, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor também. E aquele que se achega a Deus, Deus se achega a Ele. Aquele que honra a Deus, Deus o honra também. Não sou eu querendo induzir você a isso, mas a própria palavra fala. O Senhor disse para o profeta Eli, para o sacerdote Eli. Ele disse: Eli, eu escolhi a tua casa, a tua família, para que me honrasse, para que oferecesse sacrifício na minha casa, todos os dias perpetuamente. Mas aí os filhos de Eli começaram a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. E Deus repreendeu, Deus mostrou a Eli. Mas Eli passava a mão na cabeça dos seus filhos e dizia assim: meus filhos, isso que eu tenho ouvido de vocês fazerem, não é bom isso. Ele apenas só falou para eles, mas não tomou uma atitude. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Queremos honrar os nossos filhos, honrar os nossos pais. A Bíblia diz para honrar sim, mas desprezar a Deus. E isso não, nós temos que primeiramente honrar ao Senhor. Esse é o objetivo maior que o Senhor nos criou, para que nós sejamos louvor da sua glória. E como aquele que Deus criou para adorar despreza, coloca ele em segundo plano.
Porque nós aprendemos que para Deus era só as moedinhas. Não, para Ele é a primazia. Ele fala assim, olha, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Está lá, acho que Provérbios 5, se não me engano, não precisa abrir, irmã, mas assim, diz assim, olha, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Aí vai transbordar os teus celeiros, os teus lagares. Aí o Senhor derrama a bênção para sempre. Mas primeiro nós temos que honrar ao Senhor. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Eu fico olhando, isso acontece conosco nos dias de hoje. Se somos convidados para vir à casa do Senhor, e o tempo se forma apenas com uma nuvem escura, aí muitos falam, ou falamos, vou me colocar no meio também, porque a palavra de Deus era para todos nós aqui. Aí nós falamos, não vou na igreja hoje não, porque vai chover. Eu posso molhar. Mas se convida para um churrasco, para um convite outro qualquer, um aniversário ou uma balada, aí não está nem aí, pode chover canivete, pode cair o temporal, mas não deixa de ir naquilo que foi chamado. E na casa do Senhor não vem. E na casa do Senhor é desprezado. A palavra do Senhor diz que o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que Davi era um homem diferenciado. Ninguém surpreende a Deus, mas nós podemos fazer com que Deus se maravilhe conosco. E nós sabemos que isso pode acontecer. Aquele centurião de Cafarnaum, o Senhor Jesus ficou maravilhado com a atitude daquele homem. E nós podemos fazer isso com o Senhor. É por isso que muitas vezes nós questionamos, por que fulano passa um aperto, passa uma luta, e daqui a pouco ele parece que está caído, mas de repente ele está de pé. É a ação dele diante de Deus, porque ele honra a Deus, e eu não vejo, você não vê, mas Deus vê. Não adianta eu falar, pastor, hoje eu não vou poder ir à igreja por isso e por isso. Aí a pessoa diz assim, Deus sabe, e é bom mesmo, porque Deus sabe. O homem não sabe nada, mas Deus sabe. E aí diz que Eli estava honrando os seus filhos e desprezando a casa do Senhor. Deixou à vontade. Virou a casa do ditado popular da mãe Joana. Eles metiam a mão, metiam o garfo ali nas ofertas, que eram as primícias do Senhor, eles lá e pegavam e ameaçavam ainda os ofertantes. Mas Deus estava do alto dos céus, contemplando todas as coisas, como Ele está nos dias de hoje. Ele diz que Ele busca os fiéis da terra. E eu espero que nesta noite Ele nos encontre. Aleluia, porque o Senhor busca. E Ele acha. Porque Ele disse assim, achei um homem segundo o meu coração. Aleluia. E não é diferente nos dias de hoje. O Senhor age da mesma forma ainda. E aí nós vemos que Eli não fez caso. Ele deixou. E Deus mandou um profeta levar um recado para ele. E disse para ele assim, olha, eu disse que você me ofereceria sacrifício todos os dias da sua vida e toda a sua casa, toda a sua descendência. Aí Deus fala, olha, mas longe de mim isso, porque eu honro quem me honra. Agora quem me despreza, eu também vou desprezar. E aí a palavra do Senhor diz que a coisa continuou. Porque muitas vezes na nossa vida também, pastor Rogério, presbítero Marcelo e demais irmãos e irmãs, as coisas na nossa vida parecem que está indo bem, mas esse ir bem está agradando a Deus? Porque na casa de Eli reinou ali oferecendo sacrifício por 40 anos, mas há muito tempo Deus o tinha desprezado, porque ele não estava mais honrando ao Senhor. E nós temos que vigiar para saber em todas as áreas da nossa vida se nós estamos honrando a Deus. Estamos honrando a Deus no nosso casamento, estamos honrando ao Senhor no nosso trabalho, estamos honrando o Senhor na rua ou em qualquer lugar que nós estamos, o nome do Senhor está sendo honrado ou está sendo difamado, porque o Senhor também cobra isso de nós. A palavra do Senhor diz que quando o profeta Natã veio repreender Davi acerca do seu adultério, ele disse assim, olha Davi, Deus diz para ti, eu te dei a casa do teu patrão, eu te dei as mulheres do teu patrão, eu te dei os bens, eu te dei as riquezas do teu patrão,
E se você quisesse mais e mais eu te acrescentaria. Agora, por que você deu o direito do inimigo blasfemar do meu nome? Isso é muito profundo, meus irmãos. Nós temos que vigiar onde é que nós estamos andando e honrando o nome do Senhor, para que o nome do Senhor não seja blasfemado através da nossa vida. E nós vemos que o profeta Eli, ele não fez caso disso. E aí morreu, num só dia, os seus 2 filhos. E depois ele. E assim foi. E a sua nora, que estava grávida, teve um filho e colocou o nome de Icabô. Icabô significa foi-se a glória. Aleluia. Quando honramos, a glória do Senhor está sobre nós. Mas quando desprezamos, a glória do Senhor sai. A glória do Senhor vai embora. E o que seria de nós se não fosse a glória do Senhor sobre a nossa vida? Por isso que nós temos que preocupar em honrar ao Senhor. E ali nós vemos que acabou. E no final, ele foi, se continuarmos, se fôssemos ler a história, mas não é o objetivo desta palavra, não teve mais genealogia dele servindo ao Senhor. O último que foi pedindo para poder servir na casa do Senhor por causa de pão, como se estivesse mendigando. Por isso que nós temos que vigiar. Pegar essas histórias da Bíblia, para não cair nesses erros e honrar sempre ao Senhor. E com certeza Ele vai nos honrar, aonde quer que nós estejamos. E aí nós vemos aqui Marta e Maria. Agora vamos para a palavra de Marta e Maria. Estava festa, estava tudo bom, era alegria, era um jantar, era uma confraternização. Marta estava ali totalmente se envolvida no servir, no cuidado. E ali nós vimos que era um momento de prazer, de receber visitas. Era um momento ali que nós poderíamos trazer para os nossos dias. Era uma confraternização, era um regozijo entre amigos, entre pessoas que se amam. Era só festa, era só confete, era só alegria, era só sorriso e aplausos, beijos e abraços. Agora nós vamos para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, o verso 1 diz assim. Aí já começa a acabar a festa, pastor. Aleluia. Aí começa a acabar o sorriso. Aí começa a acabar a alegria e os aplausos. E agora vem a dor, vem a tristeza, vem o choro e vem o luto. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Amém? Agora, a doença chega na casa aonde havia festa. Agora vem a ameaça de luto, vem a ameaça de dor, tristeza e sofrimento. E a palavra do Senhor diz que Jesus recebeu o recado e disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz ainda que Jesus ainda demorou 2 dias para chegar. O recado foi mandado, a oração foi feita para a pessoa certa, para a pessoa que realmente pode resolver o problema. Mas era só esperar o tempo de Deus, que Deus nunca tarda, Ele vem na hora certa. E aí,
Jesus ainda continuou fazendo a sua obra ali com os seus discípulos, até que chegou o segundo dia. Ele disse assim: agora vamos despertar a Lázaro, porque ele dorme. Aí os discípulos, não compreendendo, disse: se ele dorme, está bem. Mas eles não compreendiam que Lázaro estava morto. Aleluia. Oh, glória! Estava morto. Aí a palavra do Senhor diz que Jesus vem. Quando Jesus vem, a palavra nos mostra que ele não tinha entrado na aldeia. E aquela que não fez caso de Jesus, quando ele estava lá na sua casa, que é Marta, veio logo correndo à entrada da aldeia. Uai, mas mudou agora a história. Aquela que estava nos pés de Jesus, quando ele estava lá, que era Maria, não saiu, ela ficou, mas Marta foi. E Marta, ao invés de ajudar, estava atrapalhando, porque Jesus queria entrar e ela parou ele. Aí ela disse: Senhor, se tu estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse para ela: eu sei, mas ele vai ressuscitar. Aí ela disse assim: eu sei, na ressurreição do último dia. Aí ele disse, que se ela crer, veria a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que de repente, Jesus já vira para Marta e manda ela chamar quem? Chamar Maria. Porque eu honro quem me honra, e quem me despreza é desmerecido. Ela é como se falasse assim: olha, lembrando aqui, trazendo aqui para nós, não está escrito, mas assim, olha, mas naquele dia que eu tive na tua casa, você não se ligou, você não preocupou. E Maria, ela tem um segredo, ela tem um mistério, ela me honra em tudo quanto é canto. Quando nós lemos aqui, a palavra do Senhor diz que Maria era aquela que tinha ungido os pés do Senhor com unguento. Quando nós lemos a palavra dele, chegando na casa, era ela que estava quedada aos pés de Jesus. E aí Jesus vai e manda chamá-la. Fala: ah, Marta, chama Maria, meu negócio é com ela. Meu negócio é com quem me honra. Quem me honra, eu vou honrar. E a palavra de Deus é tão tremenda que quando Marta saiu para poder encontrar com Jesus, ela foi sozinha. Mas quando Jesus falou: cadê Maria? Chama ela. Aleluia. Aí Marta vai lá: vem cá, o mestre te chama. Marta dá o recado para Maria e Maria vem. Maria já não vem só. Segundo a Escritura, aquele povo que estava chorando com eles foram todos junto com ela. E aí quando ela chegou, ela não foi logo criticando, ela logo, primeiro, ela prostrou aos pés do Senhor. Ela soube honrar a Deus, ela sabe honrar a Deus. Maria é diferenciada. Maria sabe que ela está honrando quem vai honrar ela. E por isso que ela foi honrada. E quando ela não foi só. Marta foi sozinha. Então nós temos que compreender esse mistério de adorar a Deus da forma que Ele quer, não da forma que nós aprendemos. Sabe por quê? Porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, o verso 13, diz algo que nós aprendemos desde o nosso início e não devemos mais trazer. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Desde a nossa meninice, olha, para adorar a Deus é assim, 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 você tem que fazer. Não, Deus é Espírito. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que ele diz: eu honro quem me honra, quem me despreza também vai ser desprezado. E aí nós vemos que no momento de luto, no momento de tristeza, no momento de angústia, aonde Marta se desesperou indo procurar Jesus, Maria ficou quieta no seu lugar. Eu entendo, sabe, pastor Rogério, que quando ela ficou ouvindo as palavras de Jesus, ela ouviu Jesus dizer o que está referido em João 11, 25 e 26. O que Marta, preocupada com seus afazeres, não pôde ouvir isto. Jesus estava ali na casa de Marta, e eu creio que ele falava isso. Quando Maria escutou, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E então Marta estava fadigada, preocupada, não ouviu esta palavra profética, que Jesus é a ressurreição e a vida. E Maria ficou lá, porque ela sabia que aí, a hora que Jesus quisesse, na hora que Jesus desejasse, Lázaro seria ressuscitado. E a palavra do Senhor diz que quando Marta foi até Jesus, ele simplesmente a recebeu, porque ele é gentil, ele é educado, ele é maravilhoso, conselheiro, é Deus forte, ele é pai, é príncipe da paz, ele recebe, e de maneira nenhuma quem vai a ele lança fora. Com Marta foi assim, algo muito frio em relação ao que foi com Maria. A palavra do Senhor diz que quando Maria chega, ela adora Jesus aos seus pés, e aí Jesus vai e pergunta para ela: aonde o colocaste? Ela só fala: vem e vê. E a palavra do Senhor diz que Jesus se comoveu em si mesmo e chorou. Olha a diferença. Eu honro quem me honra, mas quem me despreza é desmerecido. Jesus estava honrando a Maria ali e disse para ela: olha, eu já te disse, se creres, tu verás a glória de Deus. O teu irmão há de ressuscitar. E aí a palavra do Senhor diz que, de repente, o Senhor vai e aproxima e chama Lázaro e manda ele vir para fora, e de repente Lázaro vem para fora, e ali, aonde havia luto, agora era alegria, aleluia. Aonde havia morte, era vida, aleluia. Porque com Jesus é assim, aleluia. Aonde ele chega, o velório cessa, a tristeza cessa, aleluia. Com ele é só alegria, com ele é esperança. Por isso que nós devemos honrar a ele, em todo o tempo honrar ao Senhor. E ali nós vimos que foi maravilhoso. E aí nós podemos trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes nós aprendemos e viemos buscar ao Senhor só no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de dificuldade. E você não está errado de fazer isso, porque aqui é a casa da misericórdia, aqui é Betesda, é o tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia. Aqui é onde o Senhor opera maravilhas. Aqui é onde o Senhor restaura vidas. Você veio ao lugar certo. E aí você vem e aqui você começa a aprender como adorar ao Deus de verdade. Não através de coisas que você vê, mas em espírito e em verdade. Aleluia. E nós temos que compreender, aleluia, que em todo tempo nós temos que honrar a Deus acima de todas as coisas. O problema é que nós estamos muitas vezes afadigados, igual Marta, igual Maria. Muitas vezes nós preocupamos com os nossos afazeres. Como eu já disse aqui, não é pecado, não é errado. Mas errado é trocar a hora da adoração pela diversão. A hora da adoração pela distração. Porque Deus contempla todos nós. Ele sabe o que tem no mais profundo do meu e do teu coração. Quando nós desprezamos a Ele, quando nós deixamos Ele em segundo plano, nós estamos fadados ao fracasso. Nós estamos sujeitos a receber de Jesus aquilo que Marta recebeu. Não foi desprezo, não foi nada. Ele preferiu honrar a Maria. Mas Marta não foi honrada naquele dia. Era serva do Senhor. Marta era serva do Senhor. Adoradora do Senhor. Mas há um momento, no meu e teu, que ainda sendo adorador, sendo aquele que busca o Senhor de verdade, vem alguém para nos distrair, para nos tirar dessa adoração verdadeira. Quantos na sua casa e na minha casa já disseram: tu vai na igreja todos os dias? Ah, isso é fanatismo. Aleluia. É que não compreende o mistério de Deus. Davi disse: ah, que eu pudesse morar na casa do Senhor todos os dias para aprender no seu santo templo e contemplar as formosuras do Senhor. E ele diz assim:
lá fora, mas em frente à casa do Senhor, do que habitar nas tendas da iniquidade. Aleluia, Ele sabe quão é maravilhoso estar na casa do Senhor. Muitas vezes você acha que nós somos forte, não forte, é o Senhor que nos fortalece. Mas para fortalecer, o soldado ele tem que estar no quartel, se preparando, ali fazendo as suas ordens unidas, recebendo instrução. E nós somos comparados a um exército. E para estar fortalecido e preparados contra as astutas do cilado do inimigo, nós temos que estar na casa de oração, aprendendo todos os dias na palavra do Senhor, recebendo a sua unção, a sua presença, a sua gloriosa presença que muda a nossa vida, muda o nosso ser, e adquirindo com Ele experiências que transformam todo o nosso pensamento, toda a nossa maneira que adorávamos a Deus de certa forma. E de alguma forma ou em algum lugar. Não. Em todo tempo, em todo lugar nós podemos adorar o Senhor, porque nós temos em nós, dentro de nós, um Espírito Santo que é Deus, que leva o nosso clamor até o Senhor. E nós devemos preocupar em honrar a Deus da forma que melhor nós pudermos. Não deixe o Senhor em segundo plano. Não deixe o Senhor para depois. Não coloque Ele de lado. Bote Ele na sua frente. Bote Ele como o alvo. Bote Ele como o principal da sua vida. Aleluia. Porque vieram falar com Jesus, porque muitos aí ficam preocupados com pai, com mãe, com esposo, o que está acontecendo. Eu não vou servir não por causa de pai, por causa de mãe. Aí chegaram para Jesus, ei, tua mãe e tuas irmãs e teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Ele olhou a multidão e disse assim, olha ali, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo aquele que faz a vontade do meu pai. Esse é meu pai, minha mãe e meu irmão. Nós devemos preocupar em honrar ao Senhor. Eu tenho uma experiência tremenda. Vou resumir isso aqui, porque faz parte da mensagem, não para me gloriar, mas para te fortalecer. E eu não estou pregando teoria, eu estou pregando as experiências que eu tive com o Senhor. Certa feita, há 15 dias antes, já tinha sido comunicado a mim que eu teria uma reunião na minha empresa. E eu avisei a secretária na época e falei assim, olha, avisa o pastor para mim que tal dia eu não vou poder estar no culto porque eu tenho reunião marcada em Valadares. Aí, coincidentemente, entre aspas, né, porque Deus sabe como trabalhar e sabe como nos provar. Aí eu recebo um recado da secretária, olha, o pastor pediu para você pregar amanhã, mas eu sei que você já falou que tem reunião. E aí? E você tem que dar a resposta até a noite. Eu falei, tá bom, eu vou orar. E eu fui orar ao Senhor. E com 15 minutos, antes de 15 minutos, andando mesmo, não foi parado, deitado, não. Era horário de trabalho. E aí Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu falei, se Deus colocou, é para eu ir para essa... Aí eu liguei para a secretária e disse, disse que sim. Mas e a reunião? Eu falei, Deus proverá. E quando eu fui ligar no outro dia para o meu gerente, que eu não poderia, expliquei, falei... E aí ele não entendendo as coisas, eu falei, olha, você não vai compreender. Mas no livro, na palavra do Senhor, diz em Atos, diz que julgai entre vós se é melhor obedecer a Deus ou ao homem. Aí ele até falou alguma coisa mais áspera comigo, ameaçando como se me mandaria embora. Aí eu falei, não, eu assumo as consequências, Deus proverá. Desejei para ele boa viagem, boa reunião. E vim. Antes de vir para o culto, eu estava em casa. E uma irmã, eu vou citar o nome, não tem problema, a irmã Ivone, nunca tinha me mandado recado ou mensagem e tudo, mandou um louvor de, se não me engano, Mara Lima, que chama Vai Ter Virada. E o louvor começa assim, é tremendo quando um homem faz questão de obedecer a Deus sem abrir exceção. Eu me derramei a chorar, diaconisa Neuza. Era Deus... Aleluia. Era Deus falando. E aquilo ali me encheu. Falei, Deus, obrigado, Senhor. E vim. Para a glória de Deus, Deus, pela misericórdia de Deus, nos usou de uma forma tremenda. E aí passou os dias.
o supervisor não me procurou, eu procurei. Falei, olha, você disse que teria uma consequência sobre a minha vida, porque eu não fui. Ele até disse no dia, olha, quem faltou uma reunião tal como essa, não está mais na empresa. Eu falei, não, eu assumo as consequências. Não estou me gloriando. É Deus honrando a quem honra Ele. E aí, eu fui e falei com ele, que ele podia me mandar embora. Ele falou, não, eu não posso te mandar embora, não tem motivo. Eu falei, tenho. Eu faltei à reunião. Aí ele, não, eu falei, não, mas eu que não quero mais, pode me dispensar. Aí ele foi para me dispensar. Isso eu falo para a glória de Deus. Quando ele chegou diante do pessoal para poder me mandar embora, o dono estava do lado. Ele falou, é para mandar o José Carlos ir embora. Aí o dono chegou e falou, mandei ele embora por quê? Para a glória de Deus, eu falo, ele é um excelente funcionário. Não, por isso e por isso. Ele falou, não vai mandar ele embora não. Vai lá, voltar lá e falar com ele que vai restituir para ele tudo aquilo que tirou dele. Aleluia. Ô glória, eu não vou citar o que foi, porque é questão de coisas comerciais. Mas para a glória de Deus é algo tremendo, sabe? É algo maravilhoso, assim o Senhor faz. Aí eu lembrei, foi aquela história de Mardoqueu. Mardoqueu não se curvou diante de Amã. Ele só se curvava e honrava diante do Deus de Israel. E a palavra do Senhor diz que quando foi armada uma forca e aquele homem foi entrando ali no pátio para pedir a ordem do rei Assuero para poder enforcar Mardoqueu, aquela noite o rei perdeu o sono e mandou ler e pediu para ler o livro das crônicas do rei. E aí abriu aonde estava escrito, um certo judeu chamado Mardoqueu livrou o rei da mão de Teres e Biquitã, que tinha armado cilada para matar o rei. Aí quando o rei olhou e falou assim, e esse homem já foi honrado por isso que ele fez? Não, até hoje não. Aí ele falou assim, olha, é tremendo. Aí ele falou assim, vê lá no pátio quem é que está lá. Aí quem é que estava lá? Aquele que queria enforcar Mardoqueu. Mas Mardoqueu honrava o Senhor e não negava o nome de Deus. E aí ele disse assim, chama ele lá. E aí começou a falar o que ele queria. O rei falou com ele, Amã, o que eu devo fazer ao homem a qual o rei se agrada? Aí Amã se encheu. Uai, quem é que não pode, que ele vai honrar e ele agrada, não sei eu. Ah, rei, então o senhor vai pegar o cavalo do rei, as vestes do rei, tudo do rei, vestir esse homem e pegar uma pessoa bem importante e sair com ele pela cidade, pelas 127 províncias e mandando ele relatar. Assim faz o rei a quem ele se agrada. Aí, aleluia. Aí o rei foi e falou assim, vai lá, Amã, faz isso a Mardoqueu. E você conhece o restante da história. Aleluia, oh glória. Aquela forca que foi feito para Amã enforcar Mardoqueu, foi pendurado lá. Amã e os seus 10 filhos. Porque Deus honra quem honra a Ele. E se você deseja, pode aplaudir ao Senhor. Então, em todos os momentos, honramos ao Senhor. Honramos a Ele em todas as áreas da nossa vida. Porque Deus, Ele agrada quando nós honramos a Ele. E aquele que não honra a Deus, Ele chama Ele de maldito. E eu gostaria de ler um texto para você, que está em Malaquias capítulo 1, verso 14. Malaquias, o verso 14, diz assim, olha, pois maldito seja o enganador que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Maldito seja aquele que tem um animal, que tem uma oferta, que tem algo para fazer para o Senhor,
de fazer bem feito e não faz, fazer como manda o figurino e não faz, por fazer relaxadamente. O Senhor diz: maldito. E aí vamos também em Malaquias, no mesmo capítulo, verso 6 ao verso 9. É isso que muitas vezes acontece na nossa vida cotidiana. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que te desprezamos nós o teu nome? Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo. Pão imundo. Não é a palavra, é quem está abrindo a boca para falar ela. Não tem a vida reta diante de Deus, então não tem autoridade do Senhor para falar. Por isso, quando oferece um pão imundo, fornos vazios, pães frios e prateleira vazia. Não tem alimento para dar às almas que estão sedentas nos últimos dias. E dizeis, em que temos profanado? Nisto que dizei, a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Porque quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, ou apresenta ao teu governador, ou apresenta ao teu prefeito, ou apresenta ao teu deputado. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele da tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Muitos só desprezam a Deus. Oferece um culto coxo, um culto sem preparação nenhuma, sem reverência nenhuma. Não digo nem da preparação, mas sem reverência. Chega na casa do Senhor de qualquer maneira, a hora que quer, do jeito que quer e bem quer. Sabe o que é isso? Oferecer ao Senhor um culto coxo. A palavra hoje é para nós mesmos. É cajado, porque a palavra do Senhor fala que a tua vara e o teu cajado nos consola. É por isso que o Senhor nos repreende e disciplina, porque Ele nos ama. E nós não devemos entrar por essa porta, de entrar na casa do Senhor de qualquer maneira e começar a agir de qualquer forma. Porque esse lugar é santo, a casa do Senhor é santa, o altar do Senhor é santo. Por isso nós temos que vigiar, para não oferecer a Deus culto coxo e honrá-lo em todo o tempo, porque assim a sua glória virá sobre nós, a sua chuva serode e a temporã virá sobre as nossas vidas, porque Deus ainda contempla o seu povo. Nosso Deus ainda está preparando a sua igreja para subir. E Ele vai levar um povo zeloso e um povo de boas obras. E uma parte desse povo já está aqui nesta noite. Aleluia. E nós aguardamos aquele glorioso dia, porque aquele que honrou o Senhor, Ele vai dizer assim, bendito, vem cá, bendito à direita do meu Pai. Mas aquele que desprezou o Senhor, Ele diz, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. E por isso nós temos que a cada dia pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me molda, Senhor, me transforma, me muda, me faça, Senhor, ser como Tu queres, me faz como um vaso novo. Senhor, tu me leva à casa do oleiro e transforma a minha vida. É só nós darmos lugar, porque o querer e o efetuar é tudo dEle. O importante foi que Ele me escolheu e te escolheu. Se você está aqui nessa noite, não é mero acaso, não. Foi um chamado de Deus para a tua vida. Aleluia, o Senhor nos chama em todo tempo, em todas as idades. Como nós já falamos aqui outro dia, que Jeremias não era nem formado no ventre, Deus o tinha chamado. Samuel já tinha nascido e Deus chamou.
Outros ele chamou com 40 anos, igual como chamou a Moisés, mas também chamou Abraão com 75 anos. E naquele grande dia também, ele chamou um Simeão, que ao estar no templo ali, aguardando a esperança e a salvação de Israel, pegou Jesus nos braços e disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque já viu a salvação sobre Israel. Aleluia. E assim o Senhor está nos aguardando para aquele glorioso dia. Aleluia. Glória a Deus.